Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta a mais uma reflexão estoica. Hoje, dia 18 de agosto, com um pensamento de Epiteto, que espero encontre todos vocês em paz, todos vocês bem, com saúde. Se não estiverem assim, que lidem da melhor maneira possível com isso. Hoje, com uma reflexão intitulada Somente os tolos entram de supetão. Uma tradução estranha, né? Assim, muito informal, mas que dá bem a ideia da reflexão de Epiteto, que eu passo a ler e comentar. Desculpem a cara, eu estou há 2 dias em aviões para cima e para baixo. O Brasil, esse país de dimensões continentais, um país gigantesco, e eu dei um pulo em Sergipe para participar de uma conferência e assim, né? Você tem que voar 4 horas para cá de madrugada, aí chega lá de madrugada, e no outro dia você já tem que voltar de madrugada, enfim, uma loucura completa. Foi muito prazeroso, mas tem esses pequenos ajustes de horário, por isso essa cara de completa destruição que eu estou aqui. Diz o Epiteto na reflexão de hoje: uma boa pessoa é invencível, pois ela não entra em competições em que não seja a mais forte. Se queres a propriedade delas, toma. Toma também seu staff, sua profissão, seu corpo, toma o que você quiser dessa pessoa. Mas nunca forçarás aquilo a que elas se propuseram, nem as capturarás naquilo que evitariam. Então você pode fazer o que você bem quiser com uma outra pessoa, mas você não consegue vencê-la nas batalhas que ela decidiu enfrentar racionalmente. Porque ela não entra em batalha perdida. Denis, mas isso não é covardia? Não, ao contrário, isso é coragem. A coragem é você calcular a mediania entre a possibilidade do fracasso e da temeridade de avançar contra aquilo que seria a morte certa. Então, entre a covardia que faz você fugir e a temeridade que faz você avançar de maneira irracional, existe a coragem. A coragem é o cálculo que vai te levar a optar por ações, a optar por batalhas que você efetivamente possa vencer, que você efetivamente possa ganhar. Pois a única competição em que a boa pessoa entra é aquela da sua própria escolha racional. Como pode tal pessoa não ser invencível? Então, toda vez que você entra numa dimensão conflituosa da existência, existe um lado seu que tem o controle da situação. E se você está disposto a evocar esse lado seu que tem o controle da situação, a tendência é que você alcance praticamente a invencibilidade. Por quê? Você vai se ocupar daquilo sobre o que você tem ascendência, que você pode mudar o resultado. Aquilo sobre o que você não tem ascendência, você não tem o que fazer. E se você está bem preparado para atuar naquele micro-universo sobre o qual você pode fazer alguma coisa, você se torna praticamente imbatível. Avaliando todas as possibilidades que se desvelam diante de você. No comentário dos nossos autores, um dos princípios mais fundamentais das artes marciais é que a força não deve ir contra a força. Isso é, não tente derrotar seu adversário naquilo em que ele é mais forte. Nossa, o sujeito é corajoso. Ele estava de charrete e foi enfrentar uma infantaria, uma cavalaria, tanques armados, aviões equipados, militares. Mas que sujeito corajoso. Não. É maluco. É maluco. Isso não tem nada de inteligente ou sábio. Mas é exatamente isso que fazemos quando tentamos empreender alguma tarefa impossível sem nos termos dado ao trabalho de analisá-la detidamente. Ou deixamos alguém nos pôr na berlinda. Ou dizemos sim a tudo que nos aparece pela frente.
São as duas coisas que podem acontecer. Então, antes de enfrentar um novo desafio na vida, faça um cálculo racional a respeito do que se coloca no seu horizonte. Enfrente com ousadia. Enfrente com ousadia. Enfrente com tenacidade. Não fuja quando você pode vencer, mas também não avance. Ah lá, até a tela está concordando comigo. Não avance se for morte certa. Se você perceber que ali a derrota está praticamente telegrafada. Algumas pessoas pensam que escolher as próprias batalhas é fraqueza ou calculismo. Como poderia ser uma fraqueza reduzir o número de vezes que fracassamos ou minimizar o número de danos desnecessários infligidos a nós? Como isso é uma má coisa? Quer dizer, a natureza te deu um intelecto, te deu um cérebro. E você prefere jogar dados com a sorte? Jogar roleta com a vida? Você não precisa disso. Planilhar a coisa, mais ou menos as possibilidades, o que você pode fazer para evitar os problemas, onde os problemas podem surgir, pelo menos diante do quadro que você está vendo. E o que você pode fazer para anulá-los? Não, existe aqui uma dimensão a respeito da qual eu não posso fazer nada, então essa você não vai se ocupar. Então, não jogar dados com o seu destino, né? Não jogar dados com o seu... Ah, a vida estoica é tanto faz, eu vou lá e dou um chute, se der certo. Não, ao contrário. É um exercício intelectual de apreensão dos dados da realidade. E quando você faz esse exercício intelectual dos dados de apreensão da realidade, que só você pode fazer, porque só você está na sua pele, sua mãe não pode fazer por você, até pode, mas os resultados podem ser dramáticos, porque ela... O que esse joinha está aparecendo na tela o tempo inteiro? Porque ela não tem a visão de quem está dentro do barco, que é você. A gente já falou sobre isso aqui, né? Esse desejo que nós temos de buscar confirmação ou não confirmação na resposta que os outros têm para os nossos problemas. Isso é muito imaturo. Além de ser imaturo, é vulgar. Além de ser vulgar, é impossível. Na prática é impossível. Você chama sua irmã, seu irmão, seu pai, sua mãe, seu amigo do trabalho e fala assim, o que você faria? O que você faria? Isso aí é um jogo de roleta russa. Você pega o tambor do revólver, dá um tapa assim, tomara que não esteja com uma cápsula. Tomara que não esteja com uma munição. Você tem um intelecto. Pare, calcule e aumente as chances da sua vitória nos desafios que você escolhe para você. Como diz o ditado, a discrição é a melhor parte do valor. Os estoicos chamam isso de escolha racional, prohairesis. Lembra? Prohairesis. Isso significa ser sensato. Isso é sensatez. E a sensatez, como eu disse, é corajosa. A coragem está na sensatez, numa vida sensata, numa vida de prudência. A prudência é exatamente isso, é calcular riscos. De acordo com um olhar sobre aquilo que já aconteceu, sobre o que pode acontecer, sobre o que está acontecendo, mas principalmente sobre o que está acontecendo. Então, entre os extremos, que são considerados defeitos, a covardia, que é a fuga, mesmo com a possibilidade da vitória, e a temeridade, que é o avanço com a certeza da derrota, existe a coragem, que é a sensatez. Opa, tá, olha, isso aqui dá para ganhar, hein? Como? Se eu fizer isso, isso e aquilo, as nossas chances são muito boas. Então é isso que nós vamos fazer. É isso que nós vamos fazer. Ah, mas Denis, o próprio estoicismo não fala que o porvir é incerto? Exato. O porvir é incerto. Mais um joinha na tela.
O porvir, aquilo que está no amanhã é incerto. Mas o que eu faço? Eu fecho as janelinhas nas minhas escolhas pelas quais pode entrar água da chuva. Então eu me preparo da melhor maneira possível. Os gregos chamavam isso de praxis. Praxis. Nossa, mesmo eu bem cansado, eu acabei de lembrar dessa palavra, que significa mais ou menos o seguinte. Praxis está até aportuguesada, né? A gente vai traduzir por prática, mas na literatura antiga grega, a praxis ela indica mais ou menos o seguinte: imagine que você vai entrar numa floresta e você vai sair do ponto A e vai chegar ao ponto B lá no final dessa floresta. O que você pode enfrentar? 1000 coisas. Então você pode enfrentar incêndio, feras, insetos, bichos, animais peçonhentos, etc, etc, etc. A falta d'água, excesso d'água, você não tem exatamente certeza, porque o porvir é incerto. Então o que você faz? Trabalha da melhor maneira possível para que a vitória seja praticamente garantida. Ou seja, você leva uma faca, você leva proteção, você leva todo o equipamento necessário, mas não leva em excesso porque isso pode te tornar mais lento, vai te impedir de sair de lá. Cálculo. Isso é intelecto. Isso é intelecto trabalhando. Então, dá uma planilhada, pensa com carinho, que a tendência é você se tornar praticamente imbatível nas coisas da vida, nos desafios aos quais você, ou nos quais você se jogou, nos quais você se colocou de maneira sensata, prudencial e corajosa. Um ótimo dia para vocês e a gente se encontra aqui amanhã. Até mais!